A paz do Senhor para todos. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para transmitir aqui o estudo da 8ª lição da Escola Bíblica Dominical para juvenis. E nesta oportunidade queremos anunciar o nosso tema, que é batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Quero ler um texto da palavra do Senhor que está aqui no livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 28, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Glória a Deus. Esse texto é um texto chave para a doutrina pentecostal, para o ensinamento do batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais. Pois o profeta Joel, este profeta que foi citado por Pedro também como o anúncio do derramamento do Espírito Santo cumprido na vida dos discípulos que ficaram em Jerusalém aguardando o revestimento do poder através da descida do Espírito Santo. Jesus, ele anunciou que iria ao Pai, que rogaria ao Pai, o Pai nos enviaria um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhecera. Todavia, nós conhecemos porque ele habita dentro de nós. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria agora o Paracleto, o outro Consolador, aquele que estaria permanentemente com a igreja e dentro de cada cristão, e não apenas dentro de cada cristão, mas também agora seria possível haver um revestimento do Espírito sobre cada cristão que acreditasse na promessa que está registrada em Joel. O batismo com o Espírito Santo é uma das principais doutrinas da teologia pentecostal, pois fala de um evento que Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, registra que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa comemorada 50 dias após a Páscoa. Era a festa da colheita, a festa das primícias. Jesus, ele morre na Páscoa, que era uma das principais festas, não é? A Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes eram as três principais festas de Israel. Jesus morre na Páscoa, ressuscita, e quando ele ressuscita, ele ainda passa 40 dias aqui na terra. E acontece que durante 10 dias, os discípulos que ouviram e acreditaram na promessa que Cristo fez, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aqueles que acreditaram, cerca de 120 pessoas que perseveravam lá no cenáculo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, que foi o cumprimento da promessa desde Joel, o profeta, desde João Batista, que João Batista também anunciou desta forma, dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento de pecados. Todavia, após mim virá um, eu não sou nem digno de desaltar as suas alparcas.
este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciou desta forma, falando sobre um batismo no Espírito Santo. Podemos usar esse termo, batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Esses termos são genéricos. Todavia, o que vem a ser o batismo com o Espírito Santo? O que a doutrina pentecostal nos ensina? O que a Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo? Há aqueles que não acreditam no batismo, há aqueles que acreditam que o batismo já aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando se registrou em Atos capítulo 2. Todavia acreditam que não é mais necessário o falar em outras línguas, porque o que aconteceu naquele dia era a festa de Pentecostes, estavam diversas nações, entre 15 a 17 nações, pessoas de diversos idiomas estavam ali em Jerusalém. E quando o Espírito é derramado sobre os discípulos e eles passam a falar em outras línguas, em línguas estranhas, eles também falavam no idioma de diversos estrangeiros que estavam ali em Jerusalém naquele evento. Então o Espírito Santo não somente revestiu os apóstolos, não somente revestiu aqueles discípulos e lhes concedeu ousadia para pregar o Evangelho, mas como também os deu o dom de falar em outras línguas. E nestas línguas eles também falaram nas línguas de países que falavam em idiomas diferentes do que os discípulos falavam. Então, naquele momento, o Evangelho atingiu diversas nações, porque o Espírito Santo os capacitaram para isso. O que acontece é que muitos sensacionistas acreditam que houve realmente este evento, lá em Atos capítulo 2, e que os discípulos anunciaram em outras línguas a palavra de Deus, mas que hoje não é necessário mais esta manifestação. Todavia, nós que acreditamos na continuidade da chama pentecostal, na continuidade da manifestação dos dons do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo, para que a igreja continue levando o ID do Senhor. Porque a finalidade de Deus encher a sua igreja de poder, encher cada cristão do Espírito Santo, é que nós tenhamos ousadia de proclamar o Evangelho, seja dentro da igreja, seja através de gravações, seja através de transmissões ao vivo, seja em praça pública, seja dentro de um transporte coletivo, na rua, onde quer que seja, o Espírito Santo está disponível para a igreja, porque Ele é que enche a sua igreja, a igreja de Cristo. Ele enche-nos de autoridade, de ousadia para proclamarmos o Evangelho a toda criatura. Então, o batismo tem não apenas a finalidade de revestir a sua igreja, não. Ele também tem a finalidade de nos dar ousadia para proclamarmos o Evangelho. Mas Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O batismo com o Espírito Santo, ele vem de cima, ele vem de Deus. Ele não é negociado, como na Bíblia relata que alguém queria comprar esse poder, esta unção, esta autoridade, mas isso vem de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Então, o batismo é uma promessa anunciada por Joel, anunciada por João Batista, anunciada pelo próprio Jesus e realmente evidenciada no dia de Pentecostes e até os dias de hoje. É um revestimento de poder.
o Espírito Santo reveste uma pessoa com poder e autoridade. Gideão, ele foi revestido de poder para executar a libertação do povo de Israel da opressão dos midianitas. E a palavra revestir quer dizer vestir-se de. Quando uma pessoa aceita Cristo, abandona o pecado, ela se veste espiritualmente. O batismo com o Espírito Santo é como um revestimento de poder. E o crente se torna mais capacitado para fazer a obra do Senhor. Mas não apenas o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo também nos concede dons. A Bíblia vai falar sobre diversos dons. Os dons que são dados por Deus, dons dados por Cristo, dons ministeriais, mas existe uma classe de dons concedido pelo Espírito Santo. Paulo fala na carta aos Coríntios que esses dons, cerca de 9 dons dados pelo Espírito Santo, são os dons que continua sendo manifesto no meio da igreja, como outros dons que a Bíblia também vai falar. Mas os dons do Espírito são divididos em 3 grupos. O grupo de dons de revelação, dons de poder e dons de elocução ou dons verbais. Os dons da revelação é aqueles que manifestam a sabedoria de Deus, e ali está a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Este dom faz com que, o discernimento de espírito faz com que as pessoas que o têm sejam capacitadas para identificar se um ensino, uma doutrina, uma manifestação qualquer tenha vindo ou de Deus, ou do homem, ou de espíritos malignos, porque manifestações, ensinamentos e até mesmo profecias, elas podem ter essas 3 origens: Deus, o homem ou o diabo e seus anjos. Então, aquele que tem o dom de discernimento de espíritos, ele consegue saber de onde vem aquele ensinamento, aquela manifestação ou aquela profecia. E os dons de poder, que é o dom da fé, os dons de curar e o dom da operação de maravilhas. Esta fé aqui difere da fé salvadora. Esta fé aqui difere da fé que está dentro do grupo do fruto do Espírito Santo. Esta fé aqui realmente é o dom da fé, é a fé que nos faz sobressair de momentos ou circunstâncias muito difíceis, é a fé que realmente remove montanhas. Os dons de curar, aqui está no plural, dons de curar. Não é apenas um dom de curar, porque não está limitado a apenas um modo de cura. Por exemplo, Pedro, quando passava, a sua sombra fazia com que os enfermos fossem curados. Paulo, quando muitas vezes não podia ir pessoalmente, ele enviava o seu lenço, os seus aventais, e as pessoas eram curadas. Então, existe dons de curar. Existem muitas formas de Deus curar através dos dons e através da manifestação específica de cada pessoa. Seja pela imposição de mão, seja a palavra falada, mas os dons de curar não têm apenas uma única forma de manifestação. Operação de maravilha são operações que mudam o curso natural das coisas, não é? É Cristo andar por sobre as águas. Quando ele faz isso, ele muda. Nós sabemos que existe a gravidade e outras leis da física, e que Cristo acaba quebrando todas elas nesses momentos em que ele vem operar algum milagre. Porque são dons de operação de maravilha, a ressurreição de algum morto e algo semelhante a isto. Os dons de elocução ou dons verbais são os dons de profecia, a variedades de língua e as interpretação das línguas. São dons que são necessários a verbalização para que a igreja receba a mensagem e seja edificada. Amém? Estes são os 9 dons elencados por Paulo, que são dons concedidos pelo Espírito Santo à sua igreja.